Você sabia que neste exato momento seu corpo está produzindo bilhões de células que estão organizadas como se fosse um exército dentro do seu próprio corpo? Cadê minhas capivarinhas? Com capitães, artilharia pesada e até algumas bombas suicidas biológicas dentro do seu próprio corpo? O sistema imunológico não é qualquer coisa aleatória que vê por aí. O sistema imunológico é você mesmo. É o seu próprio corpo te protegendo de bilhões de micro-organismos que querem te destruir a qualquer momento. Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te contar sobre o incrível exército biológico e as batalhas que ocorrem sem muitas vezes você saber dentro do seu próprio corpo. O sistema imunológico. Em um dia super normal, calmo, o mundo se explode. Vem um asteroide gigante e destrói um monte de coisa. Destrói prédio e mata várias outras coisas. E diversos extraterrestres estão invadindo, deixando tudo em uma situação de alarme. Mais ou menos é isso que acontece com as suas células. Às vezes quando você se machuca ou acontece algum corte, quando tá brincando ou correndo com alguma coisa, e é mais ou menos isso que suas células experienciam. Quando você vê simplesmente um corte no seu dedo, quando você estava brincando ou correndo no parque, por fora e de longe não parece muita coisa, mas por dentro há uma guerra. Quando você teve um corte e seu corpo é invadido, suas primeiras defesas entram em ação. E é como se realmente iniciasse uma guerra dentro de você. E ainda continuando do exemplo que você teve um corte, mesmo que por fora não pareça ter muita coisa, por dentro vai haver sujeira e sangue e várias células mortas em todo lugar naquela região que teve o corte. E essas suas células da região do corte, que sobreviveram ou que estão machucadas, estão gritando em pânico e clamando por ajuda pro seu corpo. E essas suas células que estão pedindo por ajuda mandam um sinal para vir a força-tarefa para impedir a destruição e que tenha mais vítimas. E os primeiros soldados serem chamados são os macrófagos, a primeira grande força-tarefa chamada para essa missão. Seu sistema imunológico é ativado. Os macrófagos são grandes e poderosos. Eles literalmente devoram as bactérias vivas, destruindo-as. E são como se fossem a linha de frente, uns dos soldados mais fortes também do sistema imunológico, que vai matando e destruindo várias bactérias e micro-organismos sem misericórdia, capturando como se fosse com os tentáculos de polvo. Os macrófagos conseguem consumir cerca de 100 bactérias antes deles ficarem cansados, mas as bactérias são muitas, então os macrófagos chamam reforços. É aí que chegam os neutrófagos, que vêm do sangue para o campo de batalha. Os neutrófagos são soldados suicidas que não têm medo de matar. E eles são tão empenhados e esforçados que mesmo se eles, acabaram de nascer, eles vão se sacrificar para salvar seu corpo. E por elas viverem para matar e elas se sacrificam, nem dá tempo do seu corpo ser danificado de dentro para fora. Os neutrófilos podem matar outras bactérias vomitando químicos mortais nas bactérias ou simplesmente devoram as bactérias. Mas os neutrófilos, eles são tão empenhados e esforçados para vencer as bactérias e os micro-organismos que às vezes eles lutam sem cuidado e podem acabar às vezes danificando um pouco o nosso corpo de dentro. Mas batalhando contra um vírus ou uma bactéria, muitas vezes os efeitos colaterais são pequenos preços a se pagarem para ganhar a guerra e não perder a vida também. E quando essa batalha dentro do seu próprio corpo continua, os seus vasos sanguíneos permitem que o fluido entre no campo de batalha com uma represa se abrindo em direção a um vale, gerando uma espécie de acúmulo e ficando um pouco vermelho e às vezes coçando, e chamamos isso de inflamação. Então, se tudo ocorrer bem, essa primeira linha de defesa mata os invasores rapidamente. Mas de vez em quando, os inimigos e os agentes invasores são muito fortes e acabam sobrecarregando nosso sistema imunológico. E se o seu sistema imunológico para de funcionar, é a morte certa para você e não tem o que fazer. Mas uma célula do seu sistema imunológico que ajuda para prevenir doenças e também ajuda e facilita quando o seu sistema imunológico está sobrecarregado é a hora da célula dendrítica, que é como se fosse o oficial de inteligência do seu sistema imunológico. E essas células dendríticas é como se fosse um espião dos nossos soldados do nosso sistema imunológico. Quando todos os outros lá estavam batalhando e matando, ela estava se cobrindo
dos restos das bactérias e fazendo como se fosse uma fantasia das entranhas das bactérias. E busca ajuda no seu sistema imunológico, meio que deixando o campo de batalha e entrando em contato com os nódulos linfáticos, que conecta todo o seu sistema imunológico, do pé até na cabeça. E essas células dendríticas do oficial de inteligência do sistema imunológico estão procurando pelas células T auxiliares, pois achando essas células auxiliares T, porque se ela achar essas células auxiliares T, vai ajudar um monte no combate da doença ou das bactérias. Afinal, essas células auxiliares T são como se fossem os chefes do sistema imunológico, como se fosse controlando o seu exército do sistema imunológico, procurando como, por exemplo, os linfócitos T e os linfócitos B, que são como os estrategistas e produtores de armas do seu exército inteiro. Os linfócitos T coordenam ataques mais precisos, enquanto os linfócitos do tipo B produzem anticorpos para neutralizar os invasores. Eles trabalham em equipe para eliminar qualquer ameaça à sua saúde. Mas espera, nosso sistema imunológico pode acabar com qualquer doença? Porque o seu sistema imunológico ele tem uma célula que tem uma arma contra a bactéria específica que você infectou, através de uma experiência que o seu corpo já teve antes. O seu sistema imunológico é uma arma muito poderosa. O seu sistema imunológico ele tem uma arma perfeita contra todas as doenças possíveis no universo. Mas esse sistema de aprendizado do nosso sistema imunológico é algo bem mais complexo. Inclusive, se quiserem que eu fale mais sobre isso, deixe nos comentários. E com a ajuda dessas células auxiliares T de ajuda, que são incrivelmente eficazes, mas elas não são tão rápidas. E a célula T auxiliar, que ajuda a combater a doença, ela que é bem eficaz, ela fica se multiplicando e se duplicando, depois quadruplicando e se multiplicando cada vez mais. E um tempo depois de se multiplicarem, terem um número suficiente, essas células auxiliares T se dividem em dois grupos. Um grupo vai diretamente para o campo de batalha, meio que ajudar os macrófagos e os soldados feridos, liberando químicos e fazendo com que os cansados se sintam, na verdade, cheios de energia e revigorados, mas também deixa os macrófagos cheios de fúria para completar a missão deles: destruir as bactérias. Enquanto o outro grupo de células auxiliares T estavam trabalhando nas fábricas de anticorpos. E os anticorpos são super armas de proteína que se parecem com caranguejos muito minúsculos, usando pinças para pegar os inimigos. Assim como as células T, há anticorpos que produzem ou que são capazes de eliminar aquela exata bactéria que está te prejudicando, assim como as células auxiliares T. E a célula T auxiliar está procurando exatamente por um anticorpo que produza anticorpos para matar aquela exata doença ou bactéria que está atacando o seu corpo. E depois da célula certa para eliminar essa doença é achada, ela é selecionada e começada a se multiplicar rapidamente. Só que até achar a célula certa pode levar alguns dias. E essa célula que produz anticorpos pode bombear até 2.000 anticorpos por segundo. Após a batalha, algumas células permanecem em alerta para protegê-la no futuro. E um tempo depois que você teve o corte, que você se cortou, e das linhas de defesa terem chego na força total, e o minúsculo exército do seu sistema imunológico começa a matar e exterminar as bactérias que estavam no seu corte. E depois de eliminar o mal, para economizar energia e poupar nutrientes, os anticorpos se destroem ou voltam para o que eles estavam fazendo antes, se tornando incapazes de se mover ou lutar. E algumas das células de defesa que permanecem são células T, que ficam em forma de memória para o nosso corpo para uma possível próxima doença ou um próximo corte, guardando o mesmo tecido por
outros vários anos em uma célula de memória, para que as bactérias não se firmem no seu corpo. Então, agora que eu te ensinei sobre o incrível sistema imunológico, que é o segundo mais complexo fora do cérebro, e que você muitas vezes se corta, e por fora parece uma coisa pequenininha, enquanto na verdade de dentro está acontecendo uma guerra muito feroz. Então, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Valeu!